Olá, turma. Vamos falar hoje sobre o governo de José Sarney na nossa aula 43 de História, né? Governo de José Sarney que vai de 1985 até 1990. Encerramos o período do regime militar e iniciaremos agora o nosso período democrático, ao qual vivemos até a contemporaneidade, né? Até os dias atuais. Então, com a morte de Tancredo, o vice José Sarney assumiu a presidência da República com o objetivo de ganhar confiança dos setores democráticos, restabeleceu eleições diretas para presidente da República, o que era um desejo, né, desde as diretas já. Estendeu o direito de voto para os analfabetos. A gente viu que durante o período liberal democrático, né, os analfabetos não tinham direito a voto, e prometeu uma nova Constituição. O lema do seu governo era tudo pelo social. Um lema um pouco populista, né? Então, o Brasil, depois de 21 anos de um período militar, volta a ter um governo democrático, de base democrática, né? A gente viu que com a morte de Tancredo, Sarney assumiu com certa desconfiança de vários setores, principalmente pelo histórico de Sarney, por ter sido membro do partido Arena, certo? E por Tancredo ser uma figura tão querida, né? Talvez insubstituível. Tancredo reunia atributos políticos que José Sarney não reunia, né? Então Tancredo ele morre antes de assumir a presidência, a gente viu isso, e a difícil tarefa de tentar restabelecer um processo democrático, um governo democrático, visto que existia um rombo enorme, né? E a gente vai ver durante as nossas aulas o impacto disso, principalmente na economia, deixado aí pelos militares, né? Um rombo econômico de sucessivos governos baseados em empréstimos a instituições financeiras internacionais. Então, é nesse momento aí que a conta deveria ser paga. Tanto é que o apelido da década de 80, sobre o aspecto da economia, é a década perdida, certo? Então, de imediato, Sarney lança um plano na tentativa de superar os desafios econômicos daquele momento. A inflação já era alta, né? Já estava aumentando a inflação e o desequilíbrio financeiro econômico brasileiro. E aí ele lança um plano econômico, apelidado de plano aí, o plano cruzado. Ele muda a moeda, né? Então, no ano seguinte à sua posse, em 1986, ele lança esse plano cruzado. O que é que propunha o plano cruzado? Criação de uma nova moeda, o cruzado, né? Substituindo o cruzeiro, que era a moeda vigente no país, congelamento dos preços, tarifas e serviços, que a gente vai comentar, reajuste automático dos salários sempre que a inflação atingisse 20%. A inflação subiu 20%, os salários acompanhavam. E a criação do seguro-desemprego, né? Num ritmo de desemprego grande que as pessoas estavam tendo. O seguro-desemprego existe até hoje, que é uma nota aí de 10 mil, para a gente ver a desvalorização do dinheiro daquela época, né? Do cruzado em relação à moeda hoje do real, né? Você não vai encontrar uma nota. O dinheiro atualmente começa a desvalorizar. Você tem aí a criação da nota de R$200 e a gente já vê críticas e preocupações. No caso
do cruzado, você tinha notas de 10 mil, depois 50 mil, 100 mil, certo? Então, para a gente ver o quanto o dinheiro era desvalorizado. Vamos comentar o aspecto mais polêmico da medida do cruzado, que foi o congelamento dos preços, das tarifas e dos serviços. Primeiro, qual era o grande problema que o Brasil enfrentava? Inflação. Né? O que é inflação? Inflação é o desequilíbrio entre o poder de compra das pessoas e o preço. É quando o salário das pessoas não é compatível com o valor dos preços dos produtos. Então você ganha X, né? E você vai, aquele produto está custando 2x, 3x, 4x e o seu salário, o seu dinheiro perde o valor de compra, né? Então a inflação pode ser conceituada como um aumento contínuo e generalizado do nível geral dos preços. Pode ser também a queda do valor do mercado ou poder de compra do dinheiro. Então é quando o preço das coisas aumenta e o salário não, né? Você fica ali, deixa eu pegar aqui a câmera, você fica fixado enquanto o preço aumenta, mas o salário não acompanha, certo? E aí você fica, por isso que o dinheiro desvaloriza, porque você fica querendo corrigir sempre e os preços sobem, por isso que existe aí nota de 10 mil, né? Porque você fica naquela busca constante para tentar equilibrar salários e os preços, para que as pessoas possam ter poder de compra, né? Então é mais ou menos aí essa balança entre o poder de compra e o poder do mercado. As pessoas, isso é inflação. É quando o poder de compra não acompanha os preços, né? Então esse foi o grande pesadelo, o grande desafio dos governos brasileiros até a chegada do real, que resolveu em certa medida o problema da inflação. Então, inflação era a palavra que não saía dos noticiários desde Sarney até Itamar Franco, até Fernando Henrique, até a criação do Plano Real, que a gente vai ver lá na frente, certo? Quais são os problemas de se taxar os preços? Né? Porque o que é que propôs, de fato, Sarney, quando ele disse que queria congelar, né? Congelar os preços? Ele queria justamente fazer isso, obrigar os preços a ficar numa certa medida, certo? E pegar os salários e equilibrar, né? Já que a gente não, que o mercado naturalmente, porque quem é que determina o preço das coisas? Isso é uma pergunta que a gente tem que refletir sobre isso. O que é que determina o valor das coisas hoje, né? Hoje que nós vivemos na ideia de livre mercado, o que determina o preço das coisas é a oferta e a procura. É o próprio mercado que determina. O governo não pode chegar e dizer, olha, isso aqui vai custar tanto, certo? Foi isso que Sarney fez. Disse, ó, produto tal vai custar tanto, ele não pode aumentar nem diminuir. E nós sabemos que o preço das coisas é orientado pelo mercado, pela procura e pela oferta, certo? Se tem uma camisa que não é a minha, não é o caso, mas se for de marca, né? E o fulano quiser pagar R$1.000 nessa camisa, a loja vai colocar lá o valor R$1.000 e tem quem pague. Tem camisa de R$10? Tem camisa de R$10. O que é que vai determinar qual a diferença? O que é que essa camisa supra-sumo, só porque tem uma marca, muitas vezes, estampada, chega a custar R$1.000? Ah, porque é o mercado. As pessoas pagam, portanto, ela vale isso, certo? As coisas, elas valem o preço que as pessoas pagam. É assim que funciona, certo? E aí quando você vai contra o mercado,
a possibilidade disso dar errado, que foi o caso do cruzado, é altíssima, certo? Então, quando os preços eles foram taxados, né, qual foi a reação das pessoas? Quando as pessoas perceberam que tinham poder de compra, quando as pessoas perceberam que o salário delas estava equilibrado junto do poder de compra e não desequilibrado com a inflação, certo? Essas pessoas, elas correram para consumir, principalmente os supermercados. O governo criou listas de itens tabelados, certo? E tem aqui até a placa, né? Prezados clientes, a falta de produtos na loja decorre do fato que alguns fornecedores ainda não adequam seus preços de acordo com o plano de estabilização econômica. Não, quem não gostou dessa medida, obviamente, foram a indústria, os produtores. Por quê? Porque vamos imaginar uma seguinte situação: o cara vende molho de tomate, né? O cara que vende molho de tomate, vamos supor que ele venda a 5. Vamos supor que o governo taxasse a 5 cruzados o valor do pote, do vidro de molho de tomate. E aí, o que é que acontece? Vamos supor que naquele verão a produção de tomate tivesse tido uma peste, tivesse tido uma chuva muito forte. E aí o tomate ficasse escasso. Consequentemente, ele teria que comprar o tomate, do molho de tomate, mais caro. Então, quais são os subterfúgios, quais são as estratégias que as empresas fazem quando isso acontece? Ele aumenta o preço. A gente está vendo isso agora com arroz, né? Atualmente, nesse momento que eu estou falando aqui, o arroz está caríssimo. Por quê? Porque por uma questão de oferta e procura, né? Os produtores brasileiros de arroz exportaram a produção todinha, ficou bem pouquinho arroz aqui. Quanto menos tem, o que é que acontece com o preço? Quanto mais tem, o preço diminui, certo? Então, esse cara que fabrica aí o molho de tomate, ele tinha naturalmente, o que é que ele faria se não fosse taxado o preço? Ele aumentaria o preço do produto, mas o preço está taxado aqui, a lista, né? Essa lista aqui taxa, que tem nomes de produtos e valores. Então, o que foi que a indústria começou a fazer? Eles começaram a praticar uma coisa chamada de ágil, né? O que é ágil? Não enviar mais os produtos, não fabricar mais os produtos, certo? Então, no começo, essa estratégia de equilibrar, né, de congelar os preços, tarifas de serviço, deu certo. Se a inflação é o desequilíbrio, deixa eu pegar a câmera aqui. Se a inflação é o desequilíbrio entre o preço das coisas e o meu poder de compra, o que é que eu vou fazer? Eu vou forçar que o preço fique compatível com o poder de compra. Qual foi a estratégia do plano cruzado para que isso ocorresse? A estratégia foi, naturalmente, congelar os preços. E toda vez que, mesmo ele congelando, ele não conseguisse manter, toda vez que os preços, que a inflação aumentasse 100%, o que é que o governo faria? Aumentou um pouquinho, aumenta o salário. Aumentou um pouquinho, aumenta o salário. E assim, certo? A economia iria se estabilizar. E assim a inflação, que era o grande problema daquele momento, iria ser resolvido. Ótimo plano. Só que eles não contavam com isso, com a prática do ágil. O que é o ágil? Muitos empresários começaram a praticar o ágil, ou seja, cobrar, desobedecer às ordens do governo, cobrança acima da tabela. E os que não cobravam acima da tabela pressionaram como? Não enviando mais produtos para as prateleiras, certo? Qual foi o grande símbolo do governo de Sarney? Essa maquinetazinha aqui de preço, certo? O governo de Sarney tinha agentes responsáveis por fiscalizar se essas tabelinhas aqui estavam sendo cumpridas
né? Eles ficavam lá, todo mundo, tinha um bocado de agente do governo nos supermercados vendo se o preço que está sendo cobrado na tabela realmente estava sendo cobrado nos produtos. Só que os preços eles mudavam, gente. A inflação era uma coisa monstruosa, não tinha como controlar. E era um aumento excepcional. O governo de Sarney chegou a ter 1000% de inflação por ano. Vocês têm noção do que é isso, né? A taxa média anual de inflação atualmente, e é porque o Brasil não está muito bem das pernas atualmente, mas o Brasil experimenta 4, 5, 6% ao mês. No final do ano não chega a 20%. A taxa, o acumulado de 20, 30%. Não chega nem a isso. Imagine só, você tem inflação de 1000%. Então vamos supor que um produto custe 10, você vai comprar um pacote de biscoito no supermercado, num dia está custando 10, no outro dia ele estava custando 100. Imagine o que é isso. Só que o seu salário não aumentava junto com a inflação, certo? Então, no primeiro ano do Plano Cruzado, até deu certo, certo? As pessoas foram aos supermercados, conseguiram comprar, né? Não tinha essa falta de produtos. Só que a própria indústria, né, ela começou a forçar o aumento de preços, praticando o ágio. O que é o ágio? A cobrança acima da tabela, né? E aí a inflação acaba estourando a partir de 1987, porque em novembro de 1986 houveram eleições. Então, o partido do presidente José Sarney era o PMDB. Então, após vencer as eleições, governadores, deputados e senadores, com grande vitória do PMDB, partido do presidente, o governo passou a reajustar os preços das tarifas públicas. Água, luz, gás. Lembram que estava congelado, né? Tarifas, aqui, ó, preços, tarifas e serviços, certo? Então, o governo, para obter lucros, né? Para melhorar seu rendimento, né? Sua arrecadação, aumentou aí, né? Gasolina aumentou, o álcool aumentou, resultado, a inflação não aguentou. Então esses reajustes fizeram a popularidade do governo cair, a inflação voltou a subir e o governo teve que decretar moratória. O que é moratória? Né? É o não pagamento naquele momento da dívida externa. Então o Brasil decreta o não pagamento, fazendo com que o Brasil entrasse em descrédito perante as instituições financeiras internacionais. Nas próximas aulas a gente pode falar um pouco, aliás, a gente vai falar sempre sobre isso agora durante esse período aí democrático, se isso é uma boa escolha ou não, se você dá aplicar o calote, né? O não pagar a dívida externa, as dívidas que o Brasil tem, se isso é um bom negócio. Eu já vou adiantando que não, né? Pelo menos pelas escolhas econômicas que os governos brasileiros fizeram nos últimos anos, certo? Então, essas medidas do Plano Cruzado deram certo de início, muito curto, um período muito curto. Depois, as empresas, a indústria alimentícia, por exemplo, descumpriu ou passou a não abastecer mais os supermercados com os produtos, ou passou a cobrar acima da tabela, praticando o ágio, certo? Que ficou conhecido como o ágio. Resultado, a inflação estourou. E aí vocês não têm ideia. Isso aqui são índices de inflação, né? De 85 a 1990. A inflação chegou a 1.764 ao ano. A inflação anual do Brasil, vocês não têm ideia do que é isso. É você ganhar um salário X, sua feira custar X num dia. No final da semana, aquela mesma feira está custando 100x. Então, qual era a estratégia que as pessoas faziam? Era uma loucura. Você recebeu o salário hoje, quem era assalariado era uma coisa tenebrosa. Porque quem ganhava o salário por mês, né, você recebia hoje, você tinha que comprar tudo que precisava naquele mesmo dia.
Por quê? Porque no outro dia podia ser que as coisas tivessem mudado, né? Então não era bom negócio, inclusive, você vê como é que as coisas mudam, né? Quem tinha empregos fixos, quem tinha... o bom negócio era você ganhar dinheiro por dia, você ser autônomo, você ter comércio, porque aí você podia, naquele dia, você podia se regular de acordo com a inflação, né? O dinheiro que você ganharia, se você ganhasse por dia, estaria de acordo com a inflação. Mas se você ganhasse um salário por mês, você ganharia o salário no dia 1, no dia 18, dia 20 daquele mesmo mês, as coisas podiam ter aumentado 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Certo? Então, não estou brincando, né? É uma diferença enorme do valor dos produtos. Porque um nível de inflação desse, né, a inflação chegar a 1.784 ao ano, significa dizer que você tem uma média aí de mais de 100% por mês. Então 100% é o valor que as coisas podiam aumentar, altíssimo. Ok? Então a saída para o governo diante da crise foi decretar a moratória. Esse tema é um pouco complexo, eu vou explorar mais nas próximas aulas. Próxima aula eu vou passar aí alguns vídeos para a gente ver a situação nos supermercados e tudo mais. Ok? Tchau, tchau.